Nós vamos falar sobre o psicodrama e primeiro eu vou dar um panorama geral sobre os termos principais do psicodrama, que é uma técnica, e também vou contextualizar para depois nós entrarmos nos pormenores dessa técnica. O psicodrama é uma técnica psicoterápica que tem suas origens na psicologia, no teatro e na sociologia. Ele tem na raiz do seu nome a palavra grega drama, que significa uma ação ou uma coisa feita. Logo, o psicodrama, segundo Moreno, Jacob Levi Moreno, que é o seu criador, o psicodrama é uma ciência que explora a verdade por meio de métodos dramáticos, por meio de métodos de atuação. É importante ressaltar, como eu já falei, e como a gente aprendeu na entrevista com a professora Graça Campos, que o psicodrama está incluso num campo maior, que é o campo da socionomia. O psicodrama é uma técnica que deriva da socionomia, que é a sua teoria. Segundo Moreno, mais uma vez, a socionomia tem na sua origem sócio, derivado do latim socius, cujo significado é companheiro, e nomia, que deriva do grego nomos, cujo significado é norma, lei, regra, aquilo que regula. Assim, etimologicamente, a gente já pode ver que o conceito da socionomia carrega o sentido da própria definição que o Moreno lhe dá, que é um sistema teórico prático que é envolvido em leis de desenvolvimento social e das relações sociais. Com a socionomia, o Moreno tinha a intenção de verificar como a inter-relação entre indivíduo e grupo se realizava, se cristalizava ou se transformava na realidade concreta. E isso a partir de como ela era vivenciada por cada indivíduo naquele grupo, naquele processo grupal. Só a título de curiosidade, a gente não vai abordar isso aqui com profundidade, a socionomia foi sistematizada em 3 partes, que são a sociometria, a sociodinâmica e a sociatria. E aí isso faz com que a investigação e o investigador fossem ativos e dinâmicos em cada uma dessas partes da socionomia, participando e também se envolvendo com o fenômeno a ser conhecido naquela dinâmica, naquele contexto. Então, voltando para a técnica psicodramática, é importante a gente pensar como existe a exploração da verdade através dessa técnica. Essa exploração ela ocorre principalmente através de um processo de ação e interação. O núcleo dessa exploração é a dramatização. E, diferentemente das outras terapias verbais, existe um uso do corpo com as suas expressões e com as suas interações com outros corpos. Essa intervenção corporal envolve um compromisso com o que se realiza ali e serve para o desenvolvimento de meios mais completos de comunicação, segundo os autores do psicodrama. É uma técnica de terapia direta, né? E aí o processo terapêutico se realiza no aqui e no agora. Isso me lembra de como o Moreno fala que existe um processo catártico no psicodrama. Esse processo catártico vem, claro, da tragédia grega, em que havia catarse diante dos sentimentos de terror ou dos sentimentos de piedade que o teatro grego poderia despertar. Claro que esse termo catarse a gente já conhece bem e ele foi usado em outras vertentes da psicologia e pode ser definido, como eu peguei aqui no dicionário etimológico, como uma descarga emocional pela qual um indivíduo se liberta do conteúdo afetivo ou de emoções reprimidas quanto a um acontecimento passado, ab reação. Então, o Moreno no psicodrama, ao tentar trazer à tona essa catarse de forma coletiva, ele faz com que, historicamente, o psicodrama represente o ponto decisivo na passagem do tratamento do indivíduo isolado para o tratamento do indivíduo em grupos. E aí o indivíduo deixa de ser tratado só com métodos verbais e passa a ser tratado com métodos de ação. Para situar um pouco mais o psicodrama na contemporaneidade, eu li um artigo interessante sobre psicodrama e pós-modernidade. E nesse artigo falava que o programa do Moreno era um programa emancipatório, que tinha o desejo de combater a rotina e a estabilidade modernas. Ele queria muito ir na direção do cultivo da espontaneidade, da criatividade, queria lançar novamente o ser humano na incerteza que é viver no agora. Aí aqui no artigo eles falam que pode-se vislumbrar o psicodrama não como uma tecnologia que visa adaptar os sujeitos à sociedade, mas como uma psicossociologia que possui elementos analíticos que abordam a interseção entre indivíduo e coletividade. Ou seja, o contexto psicodramático fornece uma perspectiva que subverte
esse chamado ideário neoliberal, que subverte essa necessidade de criação de um indivíduo, esse indivíduo que hoje, segundo Achille Mbembe, fala que é um empresário de si mesmo, esse indivíduo instagramável e perfeitamente separado do outro. Então, o psicodrama ele atua como uma potência antifascista diante do ideário neoliberal. E ele nos lembra que os sintomas não necessariamente surgem dentro do indivíduo, mas que eles são respostas às dinâmicas familiares, grupais e sociais. Enfim, esse é um panorama geral do que é o psicodrama. E agora o Lucas vai falar sobre quem era o Jacob Levy Moreno, criador do psicodrama. Ele era um cara de origem judia, originário da Península Ibérica, foi radicado na Romênia. E desde cedo ele se dedicou a trabalhos experimentais, usava o teatro como metodologia, estudou medicina, enfim. A gente vai se aprofundar mais nisso a partir de agora. Oi, gente. A Andressa falou sobre a história do psicodrama e eu vou falar sobre a história do seu criador. Ele tinha uma família religiosa, então ele tinha fortes influências, e ele pede que destaque na biografia dele que aos 5 anos ele gostava muito de brincar de ser Deus. Na adolescência, ele criou, junto com alguns amigos, a religião do encontro, que expressava rebeldia, eles deixavam a barba crescer, e eles gostavam de ir às ruas em busca de novas formas de interação, em busca da espontaneidade. Uma dessas formas era ir aos jardins de Viena e poder interagir com as crianças, fazendo jogos de improviso. Eles criaram cenas de contos de fada e também fizeram uma peça que é Os Feitos de Zaratustra, e tinha a ideia de criar um teatro perfeitamente real. Durante o período de universidade, ele chegou a fazer trabalhos com refugiados e com prostitutas. Com prostitutas foi promovendo assistência médica e também organizando como classe trabalhadora aos moldes do que depois foi chamado de psicoterapia em grupo. Com os refugiados teve a criação da Casa do Encontro e também uma organização em campos de refugiados durante a Primeira Guerra Mundial, inspirando depois a sociometria. Ele formou em 1917 e ele trabalhou como psiquiatra em algumas instituições. Inclusive, depois no teatro ele convidou alguns pacientes para fazer parte do teatro, e esse teatro ele acabou criando 4 anos depois, e para ele parece que representou uma opção pela ciência ao invés da religião, porque no teatro ele acreditava que ele poderia fazer algo útil, que era estudar a espontaneidade de maneira experimental. E no teatro ele precisava de se manter. Inicialmente ele teve sucesso, teve público, depois ele teve uma dificuldade com o público. Ele acabou até criando o Jornal Vivo, que era trazer notícias dos jornais para o teatro e interpretar essas notícias ali no improviso, assim, na espontaneidade. E depois ele acabou fazendo aquilo, chamando os pacientes de instituições psiquiátricas que ele trabalhava para atuar. Lá aconteceu algo que me parece que foi fundamental para a criação do psicodrama, que foi o caso Bárbara Jorge. Bárbara era uma atriz do Moreno, e no teatro ela sempre tinha a tendência de interpretar papéis de uma pessoa bondosa, calma, tranquila. Jorge era um espectador do teatro e ele via Bárbara e ele ficou encantado, e eles começaram a se envolver, se casaram e tal. E aí, vivendo juntos, vida de casado, Jorge percebeu que a Bárbara não era aquilo que ele via no teatro. Ela era diferente, ela às vezes muito sem paciência, agressiva. Ele foi se queixar ao Moreno e o Moreno falou: vou tentar te ajudar. Ele começou a pedir à Bárbara que interpretasse papéis de megera, como está no texto, e de vilã, assim, e ela parece que a partir disso começou a mudar seu comportamento em casa. Começou, toda vez que ela ia ser essa megera, essa vilã, essa agressiva, ela lembrava da Bárbara, dos papéis que ela fazia no teatro, e aí parece que ela ria, assim, tipo, não, eu não sou isso. E aí ela começou a mudar. A partir desse caso, o teatro do Moreno acabou virando teatro terapêutico. E testando essa coisa dos papéis, ele acabou vendo resultado.
e a partir disso ele desenvolveu o psicodrama. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a metodologia terapêutica do psicodrama. Um trabalho terapêutico ele vai ser psicodramático quando ele se utilizar da dramatização como aspecto fundamental. E esse vai ser o mecanismo básico de cura. Bom, o psicodrama, como técnica psicoterápica, ele pode ser usado individualmente para casais, para famílias ou para grupos mesmo. Podem ser grupos de empresa, por exemplo, aí vai ter um nome específico que vai ser sociodrama. O tratamento psicodramático ele vai ser realizado por uma equipe terapêutica, que é formada pelo diretor, pelos egos auxiliares, pelo protagonista e pelo auditório. Bom, o diretor vai ser a pessoa que vai coordenar as cenas, que ele pode, por exemplo, parar a cena ou então pedir para fazer um pouquinho diferente. Quem vai trazer o conteúdo dessa cena vai ser o protagonista, que é a pessoa que está em tratamento psicodramático, né? Os ego-auxiliares, eles são também pessoas formadas no psicodrama e eles vão atuar na cena ajudando o protagonista. Então, eles podem fazer, por exemplo, numa cena de trabalho, pode fazer o chefe do protagonista ou um colega de trabalho. São pessoas que vão estar ali auxiliando tanto o diretor quanto o protagonista, né? Que é a pessoa que vai trazer o conteúdo a ser tratado. Sobre a duração das sessões, geralmente elas têm de 2 a 3 horas, sendo 1 a 2 vezes por semana. Pelo menos é a maneira mais eficaz, de acordo com as nossas pesquisas. Para uma sessão de psicodrama acontecer, ela vai precisar de 3 contextos, né? O contexto social, que é de onde as cenas vêm, que é o contexto da sociedade mesmo. Tem o contexto grupal, que engloba protagonista, diretor, auditório, que é aquele grupo que está imerso ali no psicodrama. E também a gente vai ter o contexto dramático, né? Que é o contexto da cena, que vai estar envolvendo os auxiliares e o protagonista e também o diretor. Os instrumentos fundamentais, eles vão ser caracterizados pelo protagonista, que é a pessoa que vai trazer a cena, o conteúdo da cena, o cenário, que é o local onde vai se passar essa dramatização. Ela pode ser comparada ao palco, por exemplo, no teatro. Os ego-auxiliares, que eles não estão necessariamente presentes em todas as sessões de psicodrama, né? Aí a gente está falando uma configuração ideal, que eles vão estar para amparar tanto o diretor quanto o protagonista. O diretor, que vai ser o responsável por conduzir o psicodrama, ele precisa necessariamente ter uma formação médica ou psicológica, tá? E também psicodramática. E ele vai conduzir a sessão, possibilitando que as pessoas que estejam ali vivam como si, né? A gente pode pensar quase como um ensaio sobre alguma situação da vida, né? O diretor também, ele vai conduzir o aquecimento, que é o momento de integração do grupo e de preparação, né, para a dramatização, tanto do auditório quanto, que é o aquecimento inespecífico, que envolve todo mundo, quanto o aquecimento específico, que vai envolver especialmente as pessoas que vão estar participando ativamente da dramatização. O auditório, ele vai corresponder às pessoas que estão observando, né, essa dramatização. E delas vão também partir uma espécie de feedback sobre a cena, né? Porque depois que acaba a dramatização, a ideia é que todo mundo converse sobre o que aconteceu, inclusive com participação do auditório. Entre as várias técnicas que Moreno desenvolveu dentro do psicodrama, existem 3 que a gente pode citar como sendo as técnicas básicas da abordagem. A primeira delas é a técnica do duplo. Essa consiste em um ego auxiliar se posicionar do lado do autor, protagonista, que esteja em cena, atuando. A proposta é que o ego auxiliar perceba justamente os processos internos dessa personagem e consiga verbalizá-los para complementar justamente a atuação
do protagonista. A segunda técnica é a técnica do espelho. Nessa, o cliente se posiciona fora de cena e assiste ao ego auxiliar interpretando a sua pessoa, sua personagem, dentro de cena. É uma técnica bastante difícil e exige muito preparo por parte do diretor e dos egos auxiliares. Justamente é uma técnica muito difícil por conta de poder ser muito facilmente interpretada como uma caricatura da personagem pela pessoa. É uma técnica utilizada muito com crianças, justamente pela dificuldade delas em observar a si mesmas de um ponto de vista externo. Papéis, como o próprio nome diz, pressupõe que o ego auxiliar assume o papel da personagem e a pessoa assume o papel do antagonista à personagem. É uma das técnicas mais utilizadas no psicodrama, justamente pela variedade de relações que podem surgir, assim como também pelas nuances que podem surgir dessas interações. É bastante simples, mas ela permite ao protagonista, ao autor, ao cliente, como queira chamar, entender o ponto de vista de outras pessoas envolvidas naquela relação. E é justamente uma das técnicas mais utilizadas atualmente no psicodrama. Também é importante notar a interpolação de resistência, que é justamente as intervenções feitas pelo diretor, terapeuta, nas cenas e na performance que esteja sendo trabalhada. Ela é feita justamente com o objetivo de tornar aquela relação mais realista e poder justamente suscitar as respostas emocionais mais próximas da realidade para o sujeito que esteja trabalhando na questão. Depois de Moreno, outras técnicas também foram sendo desenvolvidas, e atualmente se faz muita a discussão se não seriam simplesmente desmembramentos e desenvolvimentos das técnicas básicas já descritas por ele. Elas, por exemplo, é a representação com marionetes, muito utilizada com crianças e com pacientes psicóticos, justamente pela dificuldade de interação que esses grupos muitas vezes apresentam. Também permite mais interação e intervenção do diretor. O ator, ele sai da personagem e justamente acaba apresentando a sua impressão, a sua visão do mundo e a sua resposta emocional à interação, à cena que estivesse sendo trabalhada naquele momento. A concretização, ainda, ela consiste justamente em concretizar aspectos psicológicos, principalmente emocionais, da personagem na forma de outra personagem dentro da cena. Essas representações, elas apenas interagem com o protagonista, com a pessoa em questão, ou com outras representações de aspectos internos dessa pessoa. Por consequência, acabam não interferindo no desenvolvimento da cena, mas elas justamente servem para apontar e expressar aspectos que não estejam justamente sendo apresentados durante a performance e a atuação dos egos auxiliares e da pessoa em questão. Também acho necessário que a gente pontue que essas técnicas todas eu descrevi como sendo parte de um processo terapêutico envolvendo uma única pessoa, mas também é muito utilizado no sociodrama, no qual é um conjunto de pessoas que trabalha com o psicodrama a fim de resolver conflitos internos entre si e outras questões mais que podem justamente surgir da interação dentro do psicodrama em si. Bom, falando agora um pouco sobre a noção de desenvolvimento na qual o psicodrama vai se apoiar. Moreno entende que a criança chega num ambiente que é um espaço físico, ou seja, as estruturas materiais desse lugar que ela vai passar a ocupar, como a casa em que ela está, o ponto geográfico e as condições que são atreladas a isso, como é também um espaço virtual, ou seja, condições afetivas e psicológicas que são colocadas para essa criança, como, por exemplo, expectativas dos familiares ou dos pais sobre o que aquela criança vai se tornar, quem ela é, qual é a função que ela ocupa
dentro dessa comunidade, desse grupo, da família, e o que ela vai realizar dentro daquilo. Tudo isso, ou a somatória dessas condições físicas e virtuais, estabelece um cenário que vai introjetar na criança possibilidades de desenvolvimento, ou seja, possibilidades também de como ela entende o que ela é, de como ela interage com o mundo, dos papéis que ela vai cumprir. Então é como um locus de experiência, um primeiro núcleo que vai pré-estabelecer condições para o desenvolvimento dessa criança. Esse núcleo é chamado pelo Moreno de matriz de identidade. E o Moreno inclusive dizia que a matriz é como uma placenta social, porque ela estabelece a comunicação entre a criança e os vínculos sociais da mãe, podendo, com o desenvolvimento da vida, estabelecer novos afetos, novos caminhos e novos cenários, novas figuras também nesses vínculos. Mas inicialmente é a partir desses primeiros vínculos que a matriz é estabelecida. Então ele vai pensar 3 fases dentro da matriz. A primeira é a fase do duplo. Duplo pegando o nome do dublê do cinema, porque é um momento em que a criança precisa sempre do outro para realizar aquilo que ela não consegue. Um momento de indiferenciação. Então, ela precisa de algo que no psicodrama é chamado de ego auxiliar. Esse ego auxiliar é esse que vai fornecer para ela condições que ela não consegue realizar por si própria. A segunda fase é a fase do espelho, em que se mescla uma experiência do eu e do outro, mas mescla ainda num momento em que a atenção ou está concentrada totalmente no eu, ou ela está concentrada totalmente no tu. Então, é um espelho porque é um momento do desenvolvimento da criança em que ela vê o próprio reflexo e aponta como se fosse um outro bebê. Essa atenção ainda está dividida entre essas duas percepções. E a terceira fase é a chamada fase da inversão, onde ela percebe o outro e percebe as possibilidades de experimentar outros papéis, de perceber o papel do outro, perceber o papel de si mesmo e de tornar esses papéis mais maleáveis e experimentáveis. Ainda sobre matriz de identidade, é importante colocar a diferença entre identidade e identificação. Identificação pressupõe que o sujeito reconheça a sua existência, reconheça a existência do outro e se veja nesse outro. E o bebê, nos primeiros meses de vida, ele ainda não tem os mecanismos psíquicos suficientes para fazer toda essa elaboração, sabe? Ter toda essa percepção, ter toda essa consciência. E por isso que nesses primeiros meses coloca matriz de identidade. Porque matriz de identidade exige somente que o sujeito, que a pessoa exista. Ela não precisa se reconhecer, ela não precisa ter precisa ter esse trabalho. É importante também colocar que no psicodrama o sujeito se constitui a partir do social. E aí vem um conceito de átomo social, que são todas as relações interpessoais de uma pessoa, todas as relações interpessoais existentes. Como assim? Uma criança que tem um pai ausente, que é tão ausente que ele não existe nem no pensamento, nem no imaginário dessa criança, sabe? Esse pai não constitui o átomo social dessa criança. Mas uma criança que também tem o pai ausente, mas que pensa sobre esse pai, fantasia sobre esse pai existe no imaginário dessa criança. Ele constitui o átomo social dessa outra criança, porque essa existência não física dele, mas psicológica, que a criança elabora, que a criança cumpre um papel ali, está presente. E é importante colocar isso porque Moreno entende isso dos papéis, as relações dos papéis desse átomo social. Ele entende que o sujeito era como se fosse vários fragmentozinhos, assim, sabe? Como se fosse vários papeizinhos formando um todo. E
esses papéis mudam de acordo com a função que você está cumprindo, com quem você está falando, a ação que você está fazendo. Pode ser um papel profissional, de professor, de carpinteiro, artista, um papel familiar, de tio, primo, sei lá. Pode ser um papel de atitude, tipo um revolucionário. E aí o psicodrama divide esses papéis em 3 tipos. Os papéis psicossomáticos, que são esses que existem desde quando o sujeito existe, que são os papéis fisiológicos, que está ligado à demanda, acesso à demanda, dessa relação lá, que vem dessa fase do duplo, e que o sujeito cumpre lá com seu primeiro cuidador. Depois vem os outros 2 tipos de papel, que é o psicodramático e o social. O social são esses papéis que a gente cumpre em relação à sociedade, com a sociedade, tipo um papel de professor ou de revolucionário. E esses papéis psicodramáticos são esses papéis psicológicos, esses papéis que exercem essa elaboração, sabe? E aí esse pai imaginário, por exemplo, tá nesse papel psicodramático. Todo mundo tem todos, e todos esses papéis misturados formam o sujeito. É importante colocar também que o que tem em comum todos os papéis é que todos são observáveis. Isso é tão importante, ser observável, que o Moreno define papel como a menor unidade de conduta observável de um sujeito. Queria ouvir um pouco sobre essa relação assim entre a terapia e o teatro em si, o teatro como arte, assim, sabe? Porque a gente escuta, né, que o teatro é terapêutico, mas não é terapia. Então, onde é que está, assim, né, essa linha entre o que é arte, o que é terapia e o que torna o psicodrama ser de fato uma terapia e não arte, assim, sabe? Tem uma coisa que é o seguinte, a palavra terapia, ela é uma palavra que ela engloba qualquer tipo de terapêutica, né? Então, agora, a palavra psicoterapia, ela é uma palavra que ela se dirige a nós, enquanto psicólogos, que vamos tratar da psique do indivíduo. A palavra terapia, ela é abrangente para qualquer tipo de terapêutica que é feita no sentido da cura. Então, no psicodrama, por exemplo, ou na socionomia, vamos usar a palavra correta, quando a gente fala de psicodrama, nós estamos falando de psicoterapia. Quando a gente fala de socionomia, de sociodrama, nós estamos falando também de terapia. Porque como ele pode ser feito por qualquer pessoa de outras graduações, então essa pessoa ela não pode entrar no indivíduo, na psique, na questão individual da pessoa. Isso é terapêutico e não psicoterapêutico. O teatro é terapêutico e é assim, né? Freud já falou disso e muita gente fala disso. O teatro ele é terapêutico na medida que ele promove no telespectador e no próprio ator que está ali, ele promove mudanças. Ele promove uma catarse. Né? A gente vai no teatro, a gente chora, a gente assiste um filme, a gente chora, a gente vibra, a gente bate palma, né? Então, isso suscita as nossas emoções. No psicodrama, a história que sai é a minha. A minha história, ela pode e sempre ajuda quem está num grupo, quem está assistindo a minha história. Quem está ali me assistindo, aquilo também vai servir para que ela tenha maior compreensão da história dela. E isso depois a gente compartilha, aonde eu troco, eu sou a protagonista, então acabei de me apresentar, né, contei a minha história, foi feita a dramatização da minha história, aí vocês agora fazem parte do meu grupo de psicoterapia, aí cada um vai falar, eu hoje estou aqui, Graça, já vivi esse momento. Então, quando você fala disso, eu vejo isso está me fazendo pensar nisso. Aí a gente vai ter uma catarse que o Moreno vai chamar de catarse de integração, que é
aquilo que vem do protagonista vai para a plateia e volta para o protagonista. Isso é um tipo de catarse de integração. E está sempre vinculado à história das pessoas, não é uma peça que eu decoro, é a minha própria peça, a minha própria história que vai para a ação.